Pode falar. Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos. Somos do Népilos Divina e nesse ano nós estamos no segundo ano do encontro da imortalidade da alma, uma necessidade da nossa própria alma, de falar por corações, para valorizar nossa vida, para sentir e principalmente compreender a nós mesmos e o próximo. Por isso que é tão importante esse evento, esse entendimento da nossa alma, que é imortal, que ela transcende o espaço, o tempo, por grandezas da nossa vida, né, da nossa grande pedagogia, que é nosso viver. Então, agradeço a presença de todos. Para iniciarmos, vamos fazer uma prece inicial. Priscila, por favor. Vamos lá, então? Senhor Jesus, agradecemos por mais essa oportunidade. Pedimos que acalme o nosso coração, o nosso pensamento, para podermos nos ligar à espiritualidade maior, para podermos receber esses esclarecimentos, esses conhecimentos, para que amplie a nossa visão da espiritualidade. Pedimos, Senhor Jesus, que oriente e abençoe o nosso palestrante da noite, intuindo com boas palavras, pensamentos e sentimentos, para que possamos receber todos esses ensinamentos. Abençoe, Senhor Jesus, essa nossa reunião. Que assim seja. Muito obrigada, Pri. E hoje, apresentando o nosso convidado, a gente sempre apresenta, até não costumo pegar a biografia, né, do convidado, porque a gente sempre apresenta como o convidado representa para o Népilos Divina, né, como nós olhamos o convidado, né, e é autor do livro Lições de um Suicida. E eu vou tentar pegar aqui um trechinho, vamos dizer, vou me apropriar do próprio convidado hoje. E ele fala que da narrativa. Eu gosto muito, vocês sabem que eu falo muito da narrativa da nossa vida, da narrativa ao qual nós compreendemos, a nossa mente, ela sempre está narrando, né? E aí eu gostei muito desse capítulo, e ele fala de como a espiritualidade, ela narra, né? O quanto que isso eleva. E esse talento tão comum, no entanto, pode ser classificado como sendo apenas o primeiro passo rumo ao estado da sublimidade que os simples atos de narrar ou contar histórias pode atingir. E aí, mais para frente, a narração, ela pode informar, entreter, encantar e edificar ao mesmo tempo. Então, é assim que nós vimos nosso querido irmão de hoje, narrando para nós esse maravilhoso livro. Ele é muito gostoso de ler, ele é assim, tipo, sabe aquele nosso irmão que estuda bastante, que ele, assim, é um estudioso e sabe contar, né? Tem essa pedagogia de amizade, vamos dizer assim. Nem estou falando da parte acadêmica, mas uma pedagogia de amizade, de contar-nos toda essa grandeza de estudo. Então, através desse livro, aí eu pude sentir um amigo, um irmão querido, contando sobre a Ivone Amaral, sobre o livro Memórias de Suicida, e por ser um escritor, tem tantas dicas aqui também de outros livros de literatura, então é uma maravilha, assim, você não ficar preso, você está falando de um livro, mas não ficar preso, amplia tanto conhecimento, então é assim que o nosso convidado, a gente está recebendo hoje. Senhor Abel, fica à vontade, pode, assim, Basta da sua maneira. demais, eu sou um menino ainda. Então, eu posso até dizer para o Luiz, né, que deve ter mais ou menos a minha idade, um pouco mais, talvez, eu estou há um ano e meio de chegar na terceira infância. Então, eu estou na segunda infância, eu vou para a terceira infância.
O poeta sul-mato-grossense, né, o Manuel de Barros, dizia, Viu? terceira infância. Eu chegar na quarta infância. A quarta infância é 80 anos para frente. Tô chegando lá. A passo Né? largo. Olha, então, nós estamos felizes por estar neste grupo de estudo. Sabemos que não estamos sozinhos, que a espiritualidade superior está nos amparando neste momento e que o nosso público não se restringe a nós, né? Nós sabemos que, além de alcançar pessoas que nos assistirão mais tarde, existe o público invisível. Uhum. Eu nunca tive problema de falar para uma, duas, três, quatro pessoas, porque eu sei que a plateia invisível sempre é muito grande e eles não perdem a oportunidade de aprendizado. Então, eles sabem que onde tem gente estudando, gente buscando conhecimento, eles se fazem presentes. Hoje, eu estou até aqui no sítio do meu sogro, no interior de Rondônia. Vim cuidar de alguns negócios e trouxe minha esposa, que está visitando o pai. Então, vejam só, estou aqui no meio do mato e podendo conversar e partilhar tudo isso com vocês. Graças, né, à tecnologia, então nós já estamos realmente no limiar de novos tempos. E vendo o meio copo cheio, né, a pandemia nos trouxe essa possibilidade, né, de ampliação, e hoje é uma satisfação imensa a gente poder estar com irmãos nossos, né, de outros lugares, tão próximos, né, a gente se sente em casa, né. É uma maravilha. Aí, a Maria de Lourdes lá no sul, eu aqui no norte, vocês em São Paulo, cada um num canto diferente. Então, só temos a agradecer por essas oportunidades novas. Olha aí, eu também estou na natureza. Isso é muito bom. Precisamos, né, desses tempos, desses momentos de relaxamento para poder buscar forças para prosseguir. Muito bem. Eu escrevi essa obra, e que foi lançada em 2005, em Campinas, um evento do Centro Espírita Allan Kardec e da editora Allan Kardec, e fomos naturalmente conduzidos pela espiritualidade superior. Nós já havíamos estudado as obras da Ivone, felizmente eu pude ler muito, na minha juventude, as obras espíritas, e pude estudar também quando morei no Rio de Janeiro. Participei de um centro espírita onde o estudo era algo muito presente. Então, eu, quando comecei a leitura do Memória de um Suicida, eu percebi que eu precisava estudá-lo, eu precisava, de alguma forma, apresentá-lo aos leitores de uma forma leve, e precisava construir uma espécie de guia de estudo. E foi o que nós conseguimos, com o amparo dos bons amigos que sempre estão nos guiando. É claro que não basta a presença deles, né? A gente tem que fazer a nossa parte. E eu creio que, por ter estudado e por estar, na época, já dando aula, tudo isso ajuda, né? Então, eu fui professor durante muitos anos, e é claro que a profissão docente nos força a ter disciplina, nos ajuda a buscar sempre novos horizontes. Então, digamos que foi uma confluência de fatores que deu origem a esta obra que escrevemos. E ela foi acompanhada, amparada, por um espírito chamado Francisca Júlia. E curiosamente, eu nem tinha muita noção de quem era ela. Eu só sei que anos mais tarde eu vi nas anotações que eu tinha feito do início do estudo do Memória de um Suicida, eu fui revisitar os cadernos e lá estava que ela, Francisca Júlia, iria me acompanhar, ia me inspirar, enfim. Anos mais tarde eu fui saber quem era Francisca Júlia. Eu descobri que ela era uma professora do interior de São Paulo,
E Francisca Júlia, ela escreveu uma das primeiras obras infantis para crianças no Brasil. A obra dela, chamada Infância, é de 1900. E soube também que ela, por questões sentimentais, acabou também vivendo uma vida difícil e que culminou no suicídio. Então, a Francisca Júlia, restaurada, quase 100 anos depois, estava me auxiliando a escrever Lições de um Suicida. Eu fiquei muito feliz, né, pela oportunidade de publicar essa obra e de ajudar alguns grupos que existem no Brasil a estudar mais o Memória de um Suicida. E eu sei também que há grupos que não só estudam esta obra, quanto também se dedicam a acolher e amparar suicidas por meio de reuniões mediúnicas. Então eu tive retorno, assim, logo que lançamos a obra, de grupos que estavam estudando lições, estavam retomando a leitura de Memórias, e tudo isso, né, com este fim nobre de consolar, de amparar. Bem, ao mesmo tempo que nós lançamos esta obra, eu criei, em 2004, um site chamado Suicídio Conhecer para Prevenir. Em 2009, eu criei o blog. E este blog, hoje, esse blog Suicídio Conhecer para Prevenir, já tem mais de 900 postagens. Então, nós temos estudado, né, visando um público maior, nós temos estudado todos os movimentos, todos os acontecimentos em torno da prevenção do suicídio no Brasil e no mundo. Então, felizmente, hoje eu sou testemunha viva, né, de que, graças a Deus, mudou muito a percepção sobre o suicídio, sobre as suas formas de prevenção. E, graças a Deus, hoje temos Setembro Amarelo, temos a linha nacional do CVV, que é o 188, que é gratuito, qualquer pessoa de qualquer aparelho telefônico pode ligar. Nós temos o CAPS hoje, né, estruturado em algumas regiões. Nós temos já os planos municipais, os planos estaduais de combate, né, de prevenção ao suicídio. Então, nós estamos vivendo novos tempos na prevenção do suicídio, na valorização da vida. Quando nós iniciamos esse trabalho do site, nós, eventualmente, alguém nos escrevia, geralmente pessoas que estudavam também o fenômeno, buscando bibliografia, buscando orientação. Mas quando nós lançamos o blog em 2009, nós passamos então a atender pessoas em crise suicida. E isso não foi planejado, né? Eu não imaginei que as pessoas fossem me procurar pedindo ajuda, mas elas vieram. Eu fazia uma postagem no blog e elas aproveitavam e falavam da sua dor. E aí vem a primeira lição. As pessoas em crise suicida falam livremente dos seus sentimentos. E isso nos choca. Porque elas falam de morrer como se fosse uma coisa banal. Porque elas já perderam os escrúpulos, perderam o amor à vida, perderam o sentido da existência. E elas falam coisas que me chocam. Um dos casos, só para ilustrar, um rapaz lá do Nordeste me escreveu por e-mail e disse o seguinte. Ele, claro, me contactou, né, por meio do blog, e ele então relatou o seu drama. Ele disse o seguinte: olha, eu perdi o meu pai recentemente, e ele era a pessoa com quem eu mais me afinava, era uma pessoa maravilhosa, era, enfim, uma razão da minha existência. Há poucos dias eu fui diagnosticado com uma doença incurável. E aí veio a pergunta: Abel, nessa situação, você não acha melhor eu me matar? Eu falei, meu Deus,
que eu vou responder para esse moço? Veja bem, eu tinha que escrever. Eu não estou perto dele. Eu não tenho como usar, né, o recurso da fala. Não posso tocar, né, falar, não, vem cá, companheiro, eu estou aqui do seu lado. E eu tive que escrever para ele, para convencê-lo a mudar essa sintonia, a buscar uma alternativa. E aí busquei inspiração, e aí eu propus para ele. Eu disse, olha, se eu estivesse no seu lugar, eu ia viver cada segundo da minha vida. Eu ia me aventurar, eu ia fazer coisas que eu nunca tive coragem de fazer. Eu ia viajar, eu ia conhecer pessoas, conhecer lugares. O que eu ia perder? Nada. Se está tudo perdido, então eu ia realmente me ocupar e esperar, e não esperar que a morte viesse me buscar, e muito menos me precipitar em busca dela. E funcionou. Graças a Deus ele captou a ideia e colocou em prática. Tempos depois, acompanhando ele nas mídias sociais, eu vi lá no Facebook que ele tinha visitado a Aparecida do Norte. Como católico, ele estava reatando os laços com a fé. Resumindo, há pouco tempo eu fui em busca de notícias dele. E, para surpresa minha, ele casou-se, continua encarnado, vivo e encarnado, e é claro que o médico se enganou, né? Ele não ia morrer. Ele não morreu, ele não desencarnou. O médico que o condenou cometeu dois deslizes, né? Primeiro, que não se pode anunciar a morte de ninguém, né? Você está condenado, daqui a não sei quanto tempo você vai morrer. Quem é que tem a capacidade de fazer diagnóstico dessa natureza? Nós podemos suspeitar que as coisas não estão bem para o paciente, né? Mas nós sabemos que existem protocolos que pedem um pouco mais de cuidado com as palavras, né? Então, esse moço está muito bem, graças a Deus, e segue adiante. Bem, o que nós fizemos naquela ocasião? Simplesmente o acolhemos e pudemos criar laços para que ele pudesse nos ouvir. E fomos ouvidos. E assim aconteceu com outras centenas de pessoas a quem pudemos, de alguma forma, auxiliar. Curiosamente, depois do Setembro Amarelo, do lançamento, né, da linha nacional do CVV, pararam de me procurar, porque agora já tem uma rede espalhada no Brasil inteiro de proteção, de amparo, mas para mim em particular, estes anos em que pude estar com pessoas em crise, conversando por e-mail, depois pelo WhatsApp, depois eu encontrei companheiros que me ajudavam, né, apareceram os voluntários para auxiliar. Então eu tive uma escola, né, de aprendizado. Enfim, nós podemos dizer então que hoje já conseguimos falar sobre suicídio, já é mais fácil lidar com este tema, já há muitos grupos, né, trabalhando essa questão, não só da prevenção, como da pós-venção. E a pós-venção é para cuidar daqueles que sobreviveram ao suicídio, não só porque tentaram e não concretizaram o ato, mas também aqueles familiares e amigos, né, de pessoas que se suicidaram. Então, os sobreviventes precisam de auxílio. Então, existe hoje esse conceito de pós-venção, que é o cuidado que se faz com as pessoas que foram traumatizadas pelo suicídio alheio, ou que se traumatizaram, né, também nas tentativas, né, ou na tentativa que fez de buscar a morte. Então, essas pessoas precisam de acolhimento. E hoje existem grupos também no Brasil que cuidam dessas pessoas. Então, graças a Deus, nós estamos hoje numa situação muito, muito melhor do que alguns anos atrás. Mas existe muito a se fazer. Eu já vou voltar para o livro, mas antes é necessário que a gente faça
dê essa visão mais panorâmica. Em 2017, nós fomos surpreendidos, um médico me contactou via e-mail, me dizendo o seguinte: eu ontem fiz um atendimento na emergência do hospital onde eu trabalho e eu não consigo saber, não consigo avaliar se o que eu fiz foi correto, foi suficiente. Eu preciso de bibliografia para estudar a crise suicida, como atender uma pessoa em crise. E então, na ocasião, eu já tinha juntado informações suficientes para orientá-lo. Enviei a bibliografia para ele e fiquei pensando comigo. Este médico estudou 6 anos na faculdade. Deve ter feito alguma especialização. E ele não foi treinado para atender pessoas em crise, gente. Então, nós temos ainda muitas lacunas. Os profissionais de saúde precisam ser melhor treinados para atender pessoas em crise suicida. Mudou muito desde então, né? Nos últimos anos, já sabemos que as faculdades já estão incluindo matérias que trabalham essas questões. Por outro lado, nós temos o atendimento fraterno na casa espírita. Surgiu um estudo interessante, uma dissertação de mestrado, que procurava saber como é que o movimento espírita, e particularmente alguns centros espíritas de São Paulo, tratavam essa questão. Ou seja, os espíritas sabem acolher pessoas com problemas de saúde mental, emocional, espiritual, e sabe conduzi-las caso se perceba que essas pessoas estão passando por problemas mais graves que exigem intervenção psicológica ou médica. E a conclusão desse trabalho é que, sim, centros espíritas já criaram há muito tempo protocolos de atendimento e fazem o que é certo. Acolhe a pessoa, conversa com ela, um atendimento fraterno, e ao se perceber que o problema transcende a questão meramente da fé, da vontade, se encaminha, pede-se para a pessoa ou para algum familiar que encaminhe a pessoa para tratamento médico, tratamento especializado, psicólogo, psiquiatra, enfim. Então, quanto a isso, que bom, né? O movimento espírita já tem uma larga tradição, né, nesse trabalho de atendimento fraterno, e quem já esteve à frente, quem já participou disso, e eu particularmente participei durante quase 5 anos, pude atender também pessoas nessas condições e pude ajudá-las a tomar a decisão de buscar ajuda especializada. Porque, obviamente, nós não podemos ser irresponsáveis e dizer que bastaria assistir palestra, tomar passe, água fluidificada, porque Deus vai cuidar de tudo. Não vai. Porque a responsabilidade não é de Deus, é nossa. Nós não podemos terceirizar problemas nossos. Deus, por meio dos espíritos superiores, está sempre nos auxiliando. Nunca falta o amparo divino em nossas vidas. Mas a nossa parte nós temos que fazer. E Deus, o auxílio divino, a providência divina, utiliza o próprio homem para auxiliar o homem. Então as pessoas se ajudam umas às outras, porque é assim que funciona, né? Não é isso? Os superiores auxiliam os que estão ainda em condições um pouco mais atrasadas, né? Enfim, os inferiores, digamos assim. Os mais experientes auxiliam os menos experientes. E isso, não há nenhum problema nisso, né? Os pais ajudam os filhos, os professores ajudam os alunos. Enfim, natural, previsível e desejável. Então, é por meio do próprio homem que a divindade se manifesta quando precisa auxiliar alguém. Então, nós temos que também eliminar esse pensamento mágico, né, de que a ajuda vai vir do alto, né, de uma forma espetacular, e o nosso problema vai ser resolvido instantaneamente, né? Isso não existe.
O que existe é trabalho. Trabalho, são ações coordenadas, são tarefas duramente executadas. Então, nós temos que compreender que quando, por exemplo, uma pessoa chega no centro espírita pedindo ajuda, por vezes a espiritualidade já movimentou muitas forças, muitas pessoas, já venceu muitos obstáculos para aquela pessoa, né, só para o fato da pessoa estar lá. Então, nós temos que realmente criar meios de acolhimento. E é claro que este acolhimento se faz pela escuta. A escuta terapêutica, a escuta ativa. E é claro que é uma escuta isenta de julgamento. Nós não somos avaliadores da conduta alheia, não somos juízes e não somos carrascos, né? Nosso papel não é esse, não deve ser esse. Nós temos que acolher as pessoas tal como elas são, tal como elas se manifestam, tal como elas falam da sua dor. E a sua dor, ela tem que ser respeitada na sua integridade. Não nos cabe avaliar e dizer coisas como se diz por aí, né? Mas você não tem motivo nenhum. Você tem tudo. Então, gente, isso não existe. Você tem tudo o quê? Bens materiais, prestígio, isso e aquilo. Para uma pessoa que está transtornada, que está enferma, que está passando por uma crise, isso não vale nada. Se fosse assim, pessoas ricas e poderosas nunca teriam problema. E ninguém está imune aos problemas, óbvio. Então não podemos nunca desacreditar sobre o que as pessoas falam dos seus dramas, dos seus sentimentos. São sagrados. Nós temos que ouvir, mostrar empatia, compreensão. É o mínimo que podemos fazer. E é claro que isso exige um certo treinamento, uma certa vivência. Existe trabalho hoje, trabalhos muito interessantes, né, nessa área da escuta, um deles feito pelo Dr. Jorge Freud, que é um psicanalista, e ele faz um trabalho fantástico, que ele vende os seus serviços para os sistemas de saúde e ele treina as pessoas do sistema de saúde, por exemplo, um hospital. Então, quando ele vai treinar as pessoas no hospital para a escuta ativa, conforme os ensinamentos da psicanálise, ele diz o seguinte: olha, o treinamento é para todos, do médico ao porteiro, todos, faxineiro, todo mundo que presta serviço, porque todas as pessoas que trabalham aqui têm um problema. Às vezes é o porteiro lá fora, que tem tempo para conversar, é que vai fazer o primeiro atendimento. Olha só. Aí, então, às vezes, a cura já começa lá na porta. A pessoa vai lá tomar um cafezinho, se a pessoa que está servindo o café, a copeira, já fez o curso, ela vai ouvir, ela vai falar, ela vai encaminhar, ela vai... Então, este acolhimento da escuta especializada, da escuta terapêutica, da escuta ativa, tem sido muito eficaz e tem ajudado a salvar vidas. Nós já fazemos isso. Atendimento fraterno é escuta terapêutica, é escuta ativa. E nós podemos também, na nossa vida cotidiana, aprender a ouvir mais, ouvir melhor. E, naturalmente, parece que nós, espíritas, nós atraímos pessoas com problema, não é? Parece que a gente tem um imã, né? Até a minha filha, né, que é jovem, ele fala: pai, minhas colegas me procuram, meus colegas, e eles falam, desabafam. Eu falei: pois é, filha, você já é um ponto de luz, então se prepare. Ela agora está fazendo psicologia. E ela já ajudou algumas colegas, já, algumas pessoas já, porque ela consegue ouvir. Ela bate papos assim, 2, 3 horas. Então, olha só, ela já é uma psicóloga amadora.
ela já faz um trabalho, e mais, ela entende, né, da mesma faixa etária. Então, olha só o papel dela. Então, existe profissionais da saúde, existe religiosos, existe pessoas do bem que já estão fazendo esse trabalho de valorização da vida, de prevenção do suicídio, por meio, né, deste simples ato de acolher e ouvir. Agora, é claro que quando cria-se as condições necessárias, a espiritualidade vai além. E é claro que nós temos até a materialização de espíritos aqui na Terra, em algumas ocasiões. Há espíritos que vêm, se materializam e orientam pessoas, e arrancam pessoas das suas crises, das suas dificuldades, dos seus momentos críticos. Inclusive, há um caso interessante que aconteceu há pouco tempo, né, assim, há alguns anos atrás, envolvendo a própria Ivone Pereira. E o fato é o seguinte: um rapaz lá no Nordeste estava em crise, desempregado, desorientado, e ele estava andando por uma praça sem rumo. De repente ele sentou-se num banco e uma senhora sentou do lado dele e disse: "Ô, meu filho, eu sei que você está passando por uma série de dificuldades, mas eu sei quem pode te ajudar. Você teria coragem de fazer uma viagem até o Rio de Janeiro?" Aí ele falou: vou aonde? Se é para resolver meu problema, eu vou onde a senhora achar que eu devo ir. Confiou nele, assim, confiou nela, assim, instantaneamente, né? E ela falou: "Então, olha só, eu vou te dar o nome da cidade e o nome da pessoa, e você vai procurar essa pessoa lá em Barra do Piraí. Vai procurar o centro espírita, tal, e lá você vai procurar fulana." Rapaz, ele não tinha nada a perder, né? E ele foi de carona até que chegou lá no Rio de Janeiro, em Barra do Piraí. E aí ele procurou a dita senhora, que era presidente do centro, por acaso. Ele disse: "Olha, uma senhora lá no Nordeste me mandou aqui." Aí ela achou estranho aquilo, mas como assim? Aí ele contou a história toda, né? E aí, de repente, como eles estavam na sala da diretoria lá, né? Ele viu uma foto na parede. Aí ele apontou e disse: "Olha, foi aquela senhora ali, ó." Era Ivone Pereira. Aí a moça falou: "Meu Deus." A própria Ivone orientando as pessoas depois da morte, né? Então, o amparo divino se manifesta das formas mais imprevisíveis, e a gente não pode calcular, conforme diz o Emmanuel, como se manifesta o amor, o cuidado, a solicitude de Deus em favor de cada um de nós. Então nós temos que ter sempre isso em mente. Mas voltemos ao Lições de Suicida, esta obra que nos trouxe alento para a própria vida, né? É importante que a gente se sinta cumprindo algumas tarefas, levando a bom termo algumas missões que recebemos. Então, aqui que se propôs, então, esta obra. Então, além de estudar o Memória de um Suicida e de facilitar o seu estudo, ser um guia de estudo, para mim significou uma espécie de compensação. A gente está sempre compensando, né? A gente compensa o tempo perdido, procurando aproveitar melhor o tempo e nos dedicar às coisas boas. Então, com essa obra, eu creio que, de alguma forma, eu consegui me ajustar um pouco mais com a lei, porque eu sei dos meus crimes do passado. Eu tenho tido não só intuições, mas recados diretos daqueles que eu prejudiquei no passado, mais distante. Então, digamos que eu estou me ajustando com a lei por meio do amor.
E esta obra se propõe, então, a se tornar algo leve, uma maneira didática e suave de conduzir as pessoas a reflexões mais elevadas. E o Memória de um Suicida é este monumento literário que exige muito da gente, né? A gente, quando começa a ler, se não tiver muita dedicação, muita disciplina, a gente desiste. Os 2 primeiros capítulos são muito difíceis, né? Porque são de alto impacto emocional, mas quem consegue passar consegue passar dos 2 primeiros capítulos e segue adiante, consegue perceber o quanto é rico esta obra monumental. E então, nos meus estudos, nós tivemos a satisfação de saber como foi construída a obra pela Ivone Pereira ao longo dos anos, né, as histórias de bastidores que são muito interessantes, e a presença do co-criador da obra, né, ou melhor, do orientador desta obra, que é o próprio Leon Denis, porque a Ivone tomou contato com Camilo Castelo Branco na década de 20, no interior de Minas, em Lavras, uma fazenda, quando ele se manifestou pela primeira vez. E ele então começou a psicografar. E foi contando, narrando a própria história de como ele chegou no mundo espiritual, enfim, tudo aquilo que está lá no Memórias. Só que de uma forma muito desorganizada, mesmo porque não é fácil psicografar, né? A gente que escreve, mesmo por intuição, sabe da dificuldade imensa, né, que isso significa. E eu também já tentei psicografar algumas vezes e já consegui, mas é terrivelmente difícil, meu Deus. Hoje eu admiro mais ainda o Chico porque as minhas poucas investidas nessa área mostrou que eu estou a quilômetros e quilômetros das possibilidades de um Chico. Porque a gente sabe, né? Data, nome, local, é das coisas mais terríveis de se conseguir filtrar, fazer, né? Trafegar do mundo espiritual para o mundo físico. Então, às vezes, a gente consegue, por intuição, ter assim, uma vaga ideia do que o espírito está querendo dizer. Agora, no caso de um romancista, e não é um romancista qualquer, né? Camilo Castelo Branco foi o grande romancista português do século XIX. Então, você se colocar como instrumento para traduzir o pensamento, o sentimento de um grande escritor, não é simples. E a Ivone capturou essas ideias um pouco dispersas, um pouco desorganizadas, e mais tarde o Leon Denis se aproximou e disse, bem, agora vamos trabalhar, agora vamos organizar isso, vamos dar uma feição doutrinária a estes escritos, porque senão vira só um conjunto de lamentações. Então, parte da obra é o auxílio, né, dedicado do grande estudioso espírita Leon Denis. E isso não atrapalhou em nada, né? A obra flui, enfim, a gente percebe claramente o Camilo Castelo Branco, o seu estilo, e é claro que o Leon Denis vai fazendo as pontuações, né, com delicadeza, né, para não interferir em demasia na obra alheia. Bem, o que significa o Memória de um Suicida? Para algumas pessoas, ele foi a solução de vida. Muita gente diz, não, eu li o Memória de um Suicida e evitei o próprio suicídio. Eu só não me matei porque eu li e naquele momento eu tomei consciência e falei, não adianta morrer, não adianta me matar. Eu vou ter que suportar, superar, vencer, enfim, tenho que seguir adiante. Então, para algumas pessoas, esta obra foi o remédio que trouxe a salvação. Para outros, como nós, além também
né, de ter esse aspecto, né, de alerta, de orientação precisa, é um livro que nos traz profundos conhecimentos sobre a vida após a morte. E há algumas revelações, né, algumas notícias que se traz do além, que só existe no Memória de um Suicida. Né? Não existe nas obras de André Luiz, não existe na obra de Emmanuel, mesmo porque ele também nunca detalhou muito as questões do mundo espiritual, né? Nunca, o foco dele era outro. Mas esta obra em especial, né, da Ivone Pereira traz em riqueza de detalhes informações muito preciosas. Por exemplo, a descrição de como chegaram lá na colônia correcional Maria de Nazaré, Camilo e seus companheiros, e como eles foram recebidos e encaminhados para a sessão de matrícula, é muito interessante, porque nesta parte se mostra a tecnologia que existia no mundo espiritual, numa colônia, no umbral, os recursos que eles tinham para gravar a voz das pessoas em discos magnéticos. Ou seja, no início do século XX já existia no mundo espiritual inferior os equipamentos que nós temos hoje de informática. Isso não é pouco. E a descrição é maravilhosa, e algumas palavras até são iguais, né? Discos magnéticos. Hoje a gente entende isso, o que é isso. Na época, quando surgiu, quando a obra foi lançada, e nós sabemos que demorou muito tempo para que ela pudesse ser publicada, porque passou pelo crivo, né, lá do Manuel Quintão, que rejeitou de início, e depois estudou e reavaliou a própria posição, e deu ok para a publicação, enfim. Então nós temos informações as mais diversas trazidas pelo Camilo Castelo Branco com auxílio do nosso Leon Denis. Além disso, outra maravilha tecnológica que não existe ainda na Terra são as telas que captam pensamento. Um dia nós vamos ter. Então, no primeiro dia, né, de acolhimento lá no hospital, lá na colônia correcional, o Camilo estava com seus companheiros, tomaram a sopa e depois eles viram que existia uma tela, né, que hoje a gente chamaria de televisão, né, tranquilamente, e esta tela estruturada, ele descreve muito bem, e essa tela captava as preces das pessoas que oravam pelos suicidas. E eles viam, principalmente os espíritas, preocupados, né, com seus irmãos suicidas, orando. E essas imagens chegavam, eram captadas e transmitidas, chegavam a essas telas. Então vejam só a maravilha da tecnologia empregada nessa região do mundo inferior, né, nessa região do umbral, onde se situa a colônia correcional Maria de Nazaré. Então, essa obra, no seu todo, ela pode ser classificada, ela pode ser traduzida por uma palavra única: esperança. A esperança para os criminosos. A esperança para aqueles que sofreram acidentes de percurso. A esperança para aqueles que, desatentos, desavisados, desorientados, buscaram a morte como uma pretensa solução. E é claro que a esperança está ligada à ideia de Deus. E o Espiritismo nos traz uma poderosa ideia de Deus. Qual é a concepção espírita de Deus? Além da suprema inteligência, causa primária de todas as coisas, e além daquelas características, né, de onipotência, onisciência,
e outras tantas características, nós temos a figura deste ser supremo que é justo e bom. Então, essa ideia do Deus justo e bom é uma ideia que traz consolação, que traz esperança. Por quê? Porque é terrível saber que há pessoas que se matam e se matam num processo de autopunição, acreditando o seguinte: não, o que eu fiz não tem solução. Deus não vai me perdoar. Então, olha só a loucura. A pessoa se matar porque acha que Deus vai castigá-lo, não vai entendê-lo, não vai compreendê-lo, e não lhe resta alternativa. Então, ele acaba tornando-se carrasco de si próprio. Então, a importância da concepção de Deus que a doutrina espírita nos traz é fundamental na nossa vida. A gente tem que ter essa certeza de que temos um Deus acolhedor, que não exclui, que não castiga. E, tecnicamente, né, eu sempre falo em algumas palestras que Deus, na sua perfeição, ele não precisa nem condenar, nem perdoar. Por quê? Porque Deus quer que a gente cresça, se desenvolva, se ajuste diante da lei, quer que nós nos tornemos pessoas maduras e responsáveis pelos seus atos, e nos dá sempre a oportunidade de nos refazer, e por isso ele nos dá moratória, nos dá empréstimo, enfim, são criados todas as possíveis condições para que nós nos reergamos. Então, aí já está implícito o amor, o perdão, a compreensão e tudo mais que pudermos acrescentar. Agora, é claro que tudo o que fizermos, estamos sujeitos à responsabilidade. Então, nós que já hoje temos noção, já estamos mais maduros, nós sabemos, nós somos responsáveis pelos nossos atos. E por isso, vamos um dia reparar os danos que causamos, a quem quer que seja. E podemos fazer isso de modo compensatório. Por isso que Jesus prometeu, né? O amor cobre a multidão de pecados. Então, é por meio das ações no bem, da prática da caridade, é que nós vamos nos elevando, nos ajustando, nos tornando pessoas melhores, e assim nós vamos conseguindo nos ajustar com a lei. Nós vamos resolvendo também os problemas que criamos. E é claro que tudo no tempo devido e nas condições possíveis. Então nós temos que afastar essa ideia do castigo divino. E às vezes a gente traz isso de outras vidas, nós passamos, né? Só a Idade Média foram mais de 10 séculos, em que lá nós aprendemos, né, tudo sobre o inferno, culpa, em tudo que não presta a gente aprendeu lá. Que Deus castiga, que o inferno existe, que para alguns não tem recurso, não tem apelo, suicida não pode ser nem mesmo enterrado no Campo Santo, no cemitério, porque já está condenado, vai direto para o inferno, irremissivelmente. Então, a concepção que nós tínhamos de Deus era terrível, né? E Kardec mesmo diz, né, que a concepção de Deus dos cristãos medievais era pior do que do mundo antigo. E no mundo antigo, mesmo a figura lá do Hades, né, do inferno dos pagãos, era outra. Era muito mais justa do que a dos cristãos. Então vejam só o quanto nós temos que vencer em nós, porque nós trazemos essas matrizes de outras vidas. Essa ideia da punição. E por isso muitos de nós ainda não conseguiam se libertar da punição. A gente quer que os outros se ferrem. E até a espírita diz, não, agora ele vai ver o que ele vai encontrar quando chegar no mundo espiritual. Vai colher tudo que plantou.
Então, isso, gente, isso não é cristão, isso não é espírita, isso não é uma atitude digna. Isso é a busca da punição, isso é vingança. Nós queremos executar o outro. Nós desejamos que o outro seja punido severamente, porque nós achamos que ele, né, nós já julgamos e, e desejamos que ele seja terrivelmente executado. Então, nós precisamos nos libertar dessa perspectiva punitivista. E a própria justiça humana hoje está buscando se renovar. Eu trabalho no Tribunal de Justiça de Rondônia, sou facilitador em justiça restaurativa e estou vivendo uma experiência muito grande nesta área, porque a justiça restaurativa trabalha uma perspectiva completamente diferente. Nós, entre as tantas possibilidades, a gente trabalha com o ofensor, com a vítima. Então, a única abordagem de justiça que considera a importância da vítima é a justiça restaurativa. Então, a gente trabalha com o ofensor, com a vítima e com todas as pessoas envolvidas, próximas ou afetadas pelo conflito entre ofensor e vítima. Então, com isso, a gente consegue mostrar para as pessoas que os nossos atos nunca são isolados, nossos atos têm consequências e atingem pessoas à nossa volta, e nós precisamos superar esse conflito, curar as feridas. Senão, nós vamos repetir os mesmos erros, e não vai ser prisão, não vai ser castigo que vai resolver isso, não. O que resolve é, o ofensor tem que tomar consciência do seu ato e tem que fazer de tudo para reparar o dano. A vítima tem que ser reparada. E nós temos visto isso. É possível. Dá muito trabalho. Mas quando a gente consegue terminar um trabalho, né, terminar os círculos, né, de justiça restaurativa, e quando a gente ouve de uma vítima, não, eu agora estou tranquila porque a justiça foi feita. Os meus ofensores reconheceram que erraram, pediram desculpa, eu sei que eles mudaram, porque agora eles pensam diferente, eu agora posso seguir em paz. E assim aconteceu há pouco tempo, porque 3 meninos numa escola tentaram estuprar uma menina. Felizmente, não concretizaram o ato, mas a simples tentativa foi extremamente traumática para ela. Ela viveu todo o medo, todo o horror de tentativa de estupro. E aí esses 3 adolescentes, seus familiares, os familiares da vítima, enfim, todos estiveram juntos num círculo restaurativo. Esses meninos pediram, choraram, pediram desculpa. E a menina, no final, falou, não, eu os desculpo e agora eu posso seguir em paz. Eu já me sinto restaurada. Então, é assim também a justiça divina. Deus quer que a gente se restaure, não que a gente se puna. Aliás, há relatos lá no André Luiz, né, nas obras de André Luiz, que falam sobre essa perspectiva punitivista nossa, né? Porque muitos, né, que estamos lá no mundo espiritual, a gente toma consciência dos nossos atos e de suas consequências, e a gente quer renascer cego, surdo, leproso, enfim, a gente quer se autopunir das piores condições possíveis, né? Não, quero nascer lascado, cego, pobre, quero sofrer tudo uma vez só para me libertar. E a pedagogia divina não trabalha nessa perspectiva. E aí os mentores dizem, não, meu filho, você não está... Primeiro que você não tem condição de suportar isso. Tu vai acabar se matando, porque você não vai ter força moral para suportar essa carga toda de sofrimento. Então, que tal você viver uma vida tranquila, uma encarnação em que você possa se restaurar suas forças, reatar laços com algumas pessoas que você já ama, e depois, na próxima encarnação, quando você tiver com o corpo bem preparado, fortalecido, aí sim, aí você vai poder escolher algumas provas, passar por algumas dificuldades, porque aí você já
estará pronto para vencer a si mesmo. Olha aí, a perspectiva é outra. Então nós temos que definitivamente arrancar do coração a ideia de punição divina, de castigo, porque nós já sofremos naturalmente, né, o remorso, a culpa já nos acompanha quando nós falhamos, quando nós erramos. E às vezes a gente acentua ainda isso. E a situação do suicídio não é diferente. Nós ainda os vemos e pensamos neles nessa perspectiva. Ainda está muito carregado de punição as nossas avaliações, mesmo sendo espíritas. Porque a gente fala, não, agora, infelizmente, ele vai sofrer muito, 200 anos para se recuperar. E isso, gente, não faz sentido. É claro que espíritos rebeldes, que se rebelam contra tudo e contra todos, que se comprometeram gravemente, que são inconsequentes, esses sofrem pela própria situação. E às vezes arrastam mesmo 2, 3 encarnações, ou então passam séculos lá no mundo espiritual, fechados em si mesmos, porque eles não querem conversa. Eles não querem assumir a responsabilidade dos seus atos. Mas nós vimos há pouco tempo na internet, há um médium brasileiro, da nova geração, o Noronha, pessoa maravilhosa, e ele psicografou numa reunião pública um rapaz jovem que havia suicidado. E se a gente vê a conversa dele com os pais, com os irmãos, meu Deus, ou seja, semanas depois do ocorrido, o rapaz já estava ali com seu avô, pedindo desculpa aos pais, e informando, olha gente, eu falhei, eu realmente tomei uma decisão equivocada, mas meu avô está aqui, eu já estou lúcido, estou sendo cuidado, ele já me disse que eu preciso agora recuperar minha sanidade, minha lucidez, que eu tenho um longo caminho pela frente de aprendizado. Olha só, outra coisa, gente. Então, isso não tem nada a ver com aquela visão tétrica lá do Vale dos Suicidas. Então, o Vale dos Suicidas é o retrato, né, de quê? Da rebeldia. Lá estão espíritos gravemente enfermos e por isso o tratamento deles é mais longo. Mas comparar eles a um adolescente que se matou por algum motivo, ou então para uma pessoa que estava gravemente enferma e que se matou sem ter noção de que se matou, a diferença vai, né, muito grande. E hoje nós estamos atendendo nas reuniões mediúnicas espíritos que chegam ao mundo espiritual como suicida, mas eles não registram que se mataram. Por quê? Como ocorreu isso? Em profundo transtorno psíquico, em profunda depressão. Então essas pessoas queriam se matar? Não, queriam matar a dor que as atormentava. A tal ponto que elas não registram. Gente, parece loucura. Como é que a pessoa morre nessa condição e depois chega na reunião mediúnica, você vai conversar com ela, aí ele vai descrever a depressão. Eles falam, eu estou aqui sozinho, não consigo me levantar, não vejo sentido em nada mais, estou sofrendo. Enfim, eles traçam o perfil do depressivo grave. E parte deles desencarnaram pelo suicídio. E é claro, então, que esse espírito vai ser tratado como um enfermo, quase que convencional. Agora, e aí, neste caso, o que nós estamos fazendo, né? Eu tenho conversado com outros dialogadores, e é engraçado que essas soluções, né, são tomadas sem que a gente converse, né? E conversando com um companheiro, disse, não, eu também já faço isso. Quando eu vejo que o espírito não tem nem noção do que aconteceu, para que eu vou dizer que ele desencarnou? Para que eu vou informar que ele já está morto? Porque se eu fizer isso, ele vai acabar lembrando de alguma coisa. Então, o que nós temos feito? Nós temos encaminhado esses espíritos como se fossem encarnados para tratamento.
E no meu caso, eu até pinto assim, eu digo, olha, é gratuito o tratamento, nosso hospital é maravilhoso, lá tem médico, terapeuta ocupacional, psicólogo, é um lugar muito bonito, cheio de árvore, lá você vai ter amigos. Eles estão felizes da vida em busca desse novo tratamento. Agora, o que vai adiantar eu revelar a verdade para um espírito nessa condição? É até maldade, né? Não, você já morreu. Não vai adiantar. Então, mais tarde, ele vai tomar consciência, vai reavaliar a sua vida, e aí poderíamos até perguntar para ele mais tarde, né? Como é que você avalia tudo que aconteceu? E ele vai dizer, não, eu fui mais um dos que não conseguimos lidar com as dores, e por desorientação, por não ter tido oportunidade de ser orientado devidamente, de ser tratado com, né, com a devido cuidado, foi mais um que tropeçou pelo caminho e chegou nessa situação. Há um outro caso que precisamos também relatar, que são o caso dos suicidados. Lamentavelmente, há espíritos hoje que estão sendo empurrados para o suicídio. Pessoas que, quando desencarnam também, dizem, não, eu não estava lá quando aconteceu o fato. Claro que ele estava lá, né? Mas, ou seja, ele não tomou a decisão de puxar o gatilho, de fazer o que for. E houve um caso que nós atuamos, nós tentamos ajudar um aluno nosso, de todas as maneiras, e não foi possível. Ele veio a óbito, por ter sido militar, ele acabou utilizando realmente um revólver, e pouco tempo depois ele se manifestou lá em Goiânia, e a mãe dele então me ligou e disse, olha, Bel, o Henrique já se manifestou, disse que no momento ele não estava lá, ou seja, não foi ele que apertou o gatilho, e ele vai reencarnar em breve. Enfim, é um suicidado, ele foi assassinado. É claro que ele tem participação indireta nisso, obviamente, ele se fragilizou, enfim. Mais tarde ele vai ter que rever isso e lidar com isso. Mas os atenuantes dele são imensos. Por quê? Porque ele foi vítima de um bando de espíritos, né, perseguidores que criaram todas as condições para que houvesse o suicídio. E nesse caso, obviamente, ele não ficou na mão desses espíritos. Ele foi socorrido, e o fato dele reencarnar em breve mostra que ele detinha condições de ser auxiliado. Então nós precisamos rever, né, esses padrões, né? Todo suicida vai ter, né, vai passar 300 anos de sofrimento. Mentira. Alguns, em pouco tempo, vão estar restaurados porque vão conseguir se refazer. Agora, é claro que, na nossa visão punitivista, a gente quer que ele sofra, né? Nós queremos vingança, nós queremos que ele pague por tudo que fez. Então, nós temos que ter mais piedade, né? Temos que ter uma outra visão sobre a própria justiça, porque a justiça divina opera em outra sintonia, muito superior à nossa. Então, eu vou abrir para as perguntas, e é claro que vocês devem ter algumas coisas aí para querer saber ou para querer comentar. Estamos à disposição. Fica à vontade, alguém quer fazer alguma pergunta? Quando vocês vão pensando, eu vou falando. É justamente isso que eu quis, né, trazer, porque eu acho que tem muito preconceito com o suicida até, né? E é o que você falou, né? Muitos espíritas não aceitam que o suicida ele já está melhor. E isso eu vejo muita dificuldade das pessoas compreenderem, porque eu acho que aí falta um pouco de insegurança da parte, né? Achando que o suicida ele vai sofrer as consequências e ele não pode estar bem, né? Então, existe essa dificuldade muito grande das pessoas entenderem
que nós fazemos preces, nós temos o nosso trabalho no Espiritismo, não só o nosso grupo está fazendo esse evento falando sobre suicídio, mas muitos outros que a gente conhece também fazem belíssimos trabalhos, ou estão iniciando. Eu acho que, assim, é o resultado de tudo isso, né? Então, se hoje esses suicidas possam ser socorridos mais rapidamente, é porque nós estamos fazendo prece, nós estamos fazendo a nossa parte, né? Então, isso é um resultado em grupo também, né? Algumas vezes até de uma simples oração, né? Hoje, acho que no grupo, acho que só Maria de Lourdes já trabalhou, mas só a intenção de a gente colocar numa vibração, né? Aos pouquinhos nós estamos conseguindo, e muitos outros estão fazendo muito mais que nós, né? Então, isso é um grande movimento, esse é um movimento espírita. Sim. É um movimento de acolhimento. A gente acolhe espíritos desencarnados. E qual o problema de algumas semanas depois a gente acolher um suicida para que ele receba os primeiros socorros? Então, ele vai ter que sofrer indefinidamente, não pode ser socorrido? Então, isso é a nossa visão punitivista. A gente quer que ele sofra. A gente acha que o que ele vai sofrer ainda é pouco porque ele transgrediu a lei. Não é isso, né? E mesmo no Vale dos Suicidas, eu acredito muito que também nós somos capazes, toda vez que a gente vai num trabalho muito único, a gente visita o Vale dos Suicidas para estar auxiliando alguns espíritos que já possam ser acolhidos, mas não ficar impressionado com o Vale, que, vamos dizer, tem a sua feiura, vamos dizer assim. Mas como nossa força de pensamento é muito grande, por que não, quando chegar lá, imaginar um lugar que vai ser mudado? Essa é a regeneração, né? Aqui no livro está até citando que conforme o nosso planeta vai se regenerar, o vale também não vai mais existir. Então, eu acho que, assim, cada vez que nós somos lá também com uma energia de bondade, de beleza, a gente vai transformar. Um dia aquele lugar árido vai ser uma floresta, né? Pelo menos assim, eu sempre sou cheio de flores e de árvores, né? Mas eu acredito muito nisso. Já está acontecendo. As regiões inferiores da Terra já estão sendo, digamos, alimpadas, né? Estão sendo transformadas, primeiro porque alguns espíritos já estão partindo para o exílio, né? Os que já não têm mais condições de permanecer no planeta, porque não haveria nem condições de reencarnarem, né? Não teria mães capazes de acolhê-los, né? Porque eles, sei lá, provocariam centenas de vezes de aborto espontâneo nas suas mães, porque a vibração deles é tão carregada de rebeldia, de ódio, que eles vão ter que realmente ir para um planeta mais primitivo, porque lá os corpos são mais preparados para esses choques, né, anímicos e violentos. Mas as oportunidades que todos recebem para permanecerem no planeta, para serem curados, para serem tratados, é imensa. Nós temos atendido espíritos rebeldes, chefes de legião, e com muitos deles a gente conversa abertamente. Eu até perguntei esses dias, hein, mas você já ouviu falar da transição planetária? Ele tem ouvido falar, sim. Pois é. Então está na hora de você tomar a sua posição. Você quer ir para o planeta primitivo ou quer ficar por aqui? Não, eu não sei se eu acredito nisso. Falei, olha, se você quiser, eu te mostro como é que é. E para um desses espíritos muito rebeldes, eu pedi que os espíritos mostrassem como é que era a vida lá nesse planeta primitivo, e a expressão dele foi assim, impagável. A expressão de espanto dele foi tão grande que ficou engraçado, né? Ele falou, vocês estão malucos? É um calor infernal. Ou seja, é um calor infernal aquele lugar. Como é que eu vou morar lá? Como é que eu vou para um lugar desse? Eu falei, pois é, você que escolhe. Se você não, né, parar para refletir e tomar outras decisões, lamentavelmente você vai para lá. Então, as oportunidades são
são muito grandes, né? A espiritualidade trabalha para recuperar todos. Nem todos, infelizmente, permanecerão aqui na Terra. Mas o trabalho é esse, é de compaixão, é de acolhimento, e todos terão a oportunidade de refazer o próprio caminho. E nós estamos aqui reparando os nossos erros do passado, nos reerguendo, e todos nós já fomos suicidas, porque no mundo antigo o suicídio era cultuado, era honra. Então, esses tempos eu li uma biografia da Cleópatra e fiquei horrorizado. Toda guerra que existia, os vencidos se matavam. Rapaz, uma tragédia atrás da outra. Eu falei, meu Deus. E éramos nós. Porque era mais honroso você se matar do que entregar para o inimigo. O valor da vida era quase nada. E havia um culto ao suicídio, literalmente. Então, hoje nós estamos revendo tudo isso. Hoje nós realmente estamos dando valor à vida. Estamos aproveitando cada segundo aqui na Terra. Enfim, então hoje nós estamos revendo tudo que já fizemos e estamos tendo essa oportunidade, né, ímpar de poder recomeçar, de poder nos ajustar. E no meu caso em particular, depois de muitos anos de trabalho com diálogo mediúnico, eu comecei a receber a visita de espíritos a quem eu prejudiquei mais diretamente. Então eu soube, por exemplo, que eu participei da Inquisição no sul da França, que eu ajudei a matar os cátaros, e mamãe veio me dizer, não, você tocou fogo na minha casa e nós morremos todos queimados. Aí eu pedi perdão e disse, olha, mas você sabe que eu já mudei, né? Ela disse, sei, por isso eu te perdoo. Então não é fácil, gente. Essas informações nos chegam e abalam, né? Pensar que nós já decidimos sobre a vida alheia nesses termos, né? Terrível, terrível. Hoje a gente, felizmente, estamos tomando outras atitudes e buscando a paz, né? Buscando resolver os conflitos de maneira pacífica. Então, graças a Deus, estamos num bom caminho. Mas eu sei que eu vou ter que me reajustar e sei que nas próximas encarnações eu vou estar de volta aqui na Terra com um vasto programa de trabalho individual para me ajustar diante de outras pessoas a quem eu prejudiquei. Mas eu não fico desanimado, não. Pelo contrário, hoje eu fico muito feliz de saber que, enquanto a gente pode fazer, né, algumas tarefas, até de certo porte, né, em favor da coletividade, a gente vai se ajustando também no campo íntimo, junto com as pessoas que a gente convive. Hoje, por exemplo, uma das minhas filhas foi uma companheira minha de outra vida. Estamos nos ajustando, graças a Deus. Estamos nos saindo bem. Eu tenho essa consciência muito nítida, né? Eu tive informações, ela se manifestou antes de reencarnar. Ela disse que atrapalhava todos os meus namoros. E voltou como filha. E passou, assim, quase 20 anos me evitando. Eu tive que ter muita serenidade para filtrar, né? Que eram coisas do passado, né? Hoje ela confia em mim, hoje nós temos uma relação muito legal. Mas ela sempre, antigamente, meu Deus, eu podia chegar muito perto dela que ela já se sentia ameaçada. Então nós temos aí os nossos ajustes, né, mais no campo familiar, campo afetivo, e os outros tantos ajustes que estamos a fazer, né? Espalhamos muitas discórdias, muitas ideias negativas, e aí a gente volta como professor, né, como palestrante, para refazer o caminho. E graças a Deus a gente vem em condições, né, melhores, mais tranquilos. Graças a Deus a gente vai tendo forças para lidar, né, com os nossos erros do passado. Isso é muito importante. Seu Sirimar, senhor. Boa Oi, seu noite, Sirimar. Gil.
Fico muito contente de revê-los, né? E estar participando hoje, né, de um bate-papo tão interessante, não é? E eu queria falar para o Abel, não é, que acho que eu devo ter sido um dos cátaros lá, viu? Amém, não é? É bem possível. Mas, viu, Abel, eu gostaria de perguntar o seguinte, né? Se você tem notícia, assim, de suicídio infantil, né? Porque eu acho que na infância eles não são suicidas, né? Eles são suicidados, não é? Seria isso? Pois é, são criaturas muito frágeis, É, vítimas, né, em parte, lamentavelmente, do abandono dos seus familiares. Então, eles são empurrados para o abismo, né? Eles não estão numa fase de formação, extremamente fragilizados. E aí, às vezes, a família está desatenta, estão também passando por uma série de problemas, e às vezes são pessoas que não conquistaram afeto, né? Não têm afeto. E aí, gente, lamentavelmente, o que existe hoje de órfãos de pais vivos é uma coisa absurda. De crianças que se sentem abandonadas. Eu fui professor dava aula para quinto, de quinta série em diante, e eu tinha uma turma, por exemplo, que uma das alunas um dia me disse: não, Abel, você é o meu pai. Porque o meu pai, que é médico e que trabalha no interior, não me dá atenção. O pai verdadeiro é você. Fiquei chocado. Eu falei, meu Deus, a figura paterna era eu. Porque ela é a única figura que ela respeitava, né, masculina, era o professor de história. Então, gente, lamentavelmente, existe pais e mães que não conseguiram assimilar nada dos seus próprios pais, que por sua vez também foram traumatizados, né, enfim, então são os problemas, né, que hoje os psicólogos, os estudiosos chamam dos problemas transgeracionais, que vai de geração em geração. E aí a gente aprende também a não julgar. Por quê? Porque o problema vem lá de longe. Só vai gerando consequência e arrastando as pessoas para o mesmo problema. Então, uma criança, né, que se suicida, ela é vítima dessas situações todas. Né? A fragilidade chega a tal ponto que ela não suporta. E aí é também, claro que conta-se também, né, com a questão da influência espiritual negativa. é, E é claro que essas crianças vão perdão, ser acolhidas, vão ser amparadas, mesmo porque são pessoas ainda em formação e não têm essa noção que nós adultos, por exemplo, temos, né? é. Acho que o perdão também, né, influencia bastante, né, nesse aspecto, né, e como não existe assim uma retaguarda proporcionada pelos pais, não é? Então, o espírito que tem aquela mágoa, aquele sentimento com aquela criança, não é? Ele influi, né, e acaba acontecendo mesmo, não é? Esse desequilíbrio, né? Lamentavelmente. E aí há um fenômeno, né, que todo mundo tem até se chocado um pouco, a questão da automutilação, né? Então as crianças É, estão se automutilando. E a automutilação é uma coisa interessante, porque inicialmente, ela é um alívio à dor psíquica, é um alívio à dor profunda. Então, quando a pessoa, momentaneamente, naquele início, começa a se automutilar, na verdade, ela está encontrando um alívio momentâneo para uma dor que ela não consegue lidar. O problema é que isso pode levar ao suicídio. Isso pode ter consequências terríveis lá na frente. Então, se tratados adequadamente na hora certa, a pessoa consegue se recuperar. Então, né, professores, principalmente, que estão mais atentos a isso, hoje já conseguem cuidar e curar muitos problemas dessa natureza. minha bateria está acabando aqui. Desculpa aí. Então, gente, nós temos aí um longo caminho pela frente, um aperfeiçoamento da nossa condição de cuidadores.
nós somos candidatos a cuidadores uns dos outros, só que nós ainda estamos aprendendo, né? Nós estamos ainda no início da jornada. Muitos de nós já sabem ouvir, já sabem acolher, já sabem cuidar, né? Cuidar mais de enfermo, de idoso. Eu, por exemplo, não sei cuidar de pessoas enfermas. Eu percebi isso quando minha mãe esteve doente, desencarnou. A minha irmã mais velha me dá de 10-0. Ela sabe cuidar de um idoso enfermo. Eu sou bom para visitar o hospital, bater papo, fazer festa, isso aí eu já sou craque. Mas no dia a dia, eu não tenho habilidade. Talvez por ser homem, por não ter aprendido, né, na condição masculina, a estender esses cuidados que são mais sutis, que são mais sofisticados e que as mulheres dominam tão bem, né? Então, a gente tem que saber dos próprios limites, né? Algumas coisas a gente não consegue ainda, mas outras a gente já começou a aprender. Bom, seu Sirimar, quer falar mais alguma coisa? O microfone está desligado, seu Sirimar. Seu Sirimar, o microfone está desligado. Quando o seu Sirimar está ligando, vamos tirar uma foto? A Maria de Lourdes teve que sair, mas ela colocou seus agradecimentos. Vamos registrar uma fotinha? Senão a gente vai ter que ir lá para Rondônia tirar uma foto. Pronto. Seu Sirimar. Oi? Então, ele estava falando que ele gosta de uma festinha, que ele gosta de bater um papo, né? Falei de um churrasquinho, por isso que ele não ouviu, viu? Pois é. Você sabe, Abel, que eu fico assim feliz de ver pessoas, né, tão distantes aqui desse mundinho que eu conheço, não é? Que eu acho que é um mundo civilizado, não é? Não é que eu vejo que lá não seja civilizado, né? Mas que pessoas já que se interessam pela doutrina, que se esforçam em pôr em prática, não é? Então, como eu tenho um amigo também no Mato Grosso, como você também, que luta também, foi através dele que me despertou esse entendimento de que as pessoas estão evoluindo no país inteiro, viu? Para mim só existia esse mundo aqui de Jundiaí, de São Paulo, por aqui assim, sabe? Mas graças a Deus, né, essa abençoada doutrina está se desenvolvendo assim em muitas consciências, não é? Em E muitos só não, lugares. só acredito que não se desenvolve mais por causa do nosso egoísmo ainda, não é? Da nossa vaidade, não é? Que nós ficamos presos, né, a certas situações com a família. Então, você fica preocupado em alargar seus horizontes, não é? Mas sabemos que dia mais dia, não é? Não tem como encobrir, não é? Deixar de sobreviver, né? Uma verdade assim tão clara, não é? Que nós vivemos e revivemos e vamos continuar vivendo para podermos evoluir, não é? O dia que a pessoa se conscientizar de que só através da reencarnação que nós conseguimos superar as dificuldades, né, nós vamos ter assim uma visão mais clara, não é? A humanidade vai ter uma visão mais clara em relação ao próximo, não é? Que hoje nós temos, mas é muito pálida ainda, não é? Sim. Visão muito fragmentada da realidade, né? Foi muito bom, Estamos sim. estamos caminhando a bons passos aí para o mundo de regeneração. Graças a Deus, né? Graças a Deus. Cada vez mais pessoas mais conscientes e mais amorosas, mais centradas, mais... Então, já é uma alegria de poder ver esse mundo nascer. Liga o... Luiz Carlos, liga. Não dá para ouvir você. Liga o...
eu disse, e as pessoas estão mais estudiosas também, Sim, aprendendo mais agora. A gente percebe isso, né? que bom. E hoje tem outras tantas maneiras de se aprender, né? Hoje a gente aprende em filme, em série, em novela. Hoje o conhecimento está se espalhando assim de formas que a gente nem pode avaliar. É Eu verdade. tenho, eu tenho estado muito surpreso, eu tenho aprendido muito, eu tenho assistido umas séries que eu falei, meu Deus, se eu tivesse assistido isso antes, eu seria uma pessoa melhor hoje. Hoje, por exemplo, eu estou assistindo os episódios bem velhos, né, da série Star Trek, né, Jornada nas Estrelas. Meu Deus, cada episódio daquele é uma lição de diplomacia, de como resolver problemas sem violência. Meu Deus, são roteiros belíssimos, histórias fantásticas. E eu, felizmente, mesmo já caminhando para a felicidade, eu estou agora tomando contato com muita coisa que eu não tive oportunidade, né, na minha juventude. Então, realmente é uma dádiva. Há muito conhecimento aí à nossa disposição e que aproveitemos, né, o tempo e as oportunidades. Eu tenho relido as obras espíritas que eu li há tempos atrás. A gente Aham. percebe que cada vez com mais idade, a gente começa a interpretar melhor coisas Ah, que sim, passaram vidas. Esse livro meu da Ivone, Memória de um Suicida, é maravilhoso, né? sim, sim. Já coloquei no prelo aqui para. Muito Não, bom. maravilha. Nosso Lar, então, que eu já li umas 3 vezes, Paulo Estevam também. Eu sei que daqui a pouco, quando eu reler de novo, meu Deus, eu vou ter outra visão. Eu li Isso, no É, Luiz. E leia, ó, o roteiro agora para ler Memórias de um Suicida. É verdade. É. É um roteiro, e não só com Memórias de um Suicida. Nós também, do Grupo NEP, nós estamos estudando a coleção André Luiz. Começamos esse ano, agora no segundo semestre, estamos no nosso lar. Então, aqui também tem muitas citações, né, do André Luiz. Então, é um roteiro para tanto Memórias de um Suicida, como também da coleção do André Luiz, né? É muito, que eu falei assim, vai citando outros autores, assim, vai abrangendo muito, né? A gente não fica preso numa caixinha só. Isso é muito bom. sim, E E a cada gente, vez que lê, a gente vê coisas novas, aprende coisas novas. sim. sim. Amplia a visão, né? Vai E ampliando. hoje a gente coloca tudo o Evangelho, né? Nós estudamos o Evangelho de Lucas, o Néperos Divina, né? Estuda o Evangelho de Lucas, estudamos a coleção André Luiz, então nós estamos com vários médicos, assistidos por vários médicos. Lucas foi um grande médico e um grande intelectual, né? Ele era um homem, ele Sim. era um atleta também, né? Lucas foi uma figura notável. Uhum. E, assim, Médico de eu homens sempre... e de almas. Oi? Médico de homens e de almas. É verdade, tem até um livro sobre ele, né? É fabuloso, né? Ao duelo. A Taylor escreveu um livro maravilhoso sobre o Lucas. E nós não podemos ter medo do que é produzido fora do movimento espírita, porque, na verdade, os espíritos sopram onde querem, né? E hoje nós temos que estar antenado também com obras que são produzidas, né? Filmes, por exemplo, tem coisas maravilhosas que se produz com conteúdo moral, né, extremamente acessível e às vezes complexo, mas muito importante para nossas reflexões. Então nós temos que assimilar tudo isso e colocar em prática na nossa vida, né? Porque também se a gente não colocar em prática não resolve, né? Verdade. Tudo isso é para a gente crescer. Sim. Bom, gente, já estendemos bastante, né? O Abel também tem seus compromissos. Agradeço aqui o seu Sirimar, que também está representando o Centro Chico Xavier também, que a gente fez em conjunto com o Néperos Divina, esse evento. E, bom, é sempre a hora mais difícil, né? Nos despedir, né? Então, agradeço a presença, foi muito bom. Acho que cada um despertou muito os
as nossas tarefas com Cristo, né? Então, isso é muito bom, a gente compartilhar isso com nossos irmãos que estão um pouquinho mais lá na frente, né? Já estão mais estudiosos, já viram em alguns assuntos, porque algumas vezes a gente também não consegue abranger tantos. Então, foi um aprendizado muito grande. Agradeço muito por ter compartilhado sua vivência, os seus estudos conosco. E você quer fazer algumas colocações finais? Vamos seguir firme. Nada de desânimo, nada de pensamento negativo. Nós recebemos muito, temos muito a realizar, então, se estamos com dificuldade, vamos pedir ajuda, vamos orar, vamos buscar durante o sono reparar as forças, buscar ajuda, né, junto ao mundo espiritual durante o sono. Eu faço muito isso. E bola para frente. Nós temos muito que realizar e tomara que um dia possamos estar juntos aí em algum evento, quem sabe. Mas já estamos ligados, né? Isso aí não tem dúvida. Ai, muito obrigada, sim. Acho que quando a gente tem esse entendimento, é que eu falei, né? Tinha visto, eu falei assim, nossa, desde o ano passado, eu falei assim, não, o ano que vem é o Abel. A gente já sente o que precisa ser feito, né? Então foi muito benéfico para nós. Então, para mais um pouquinho, pode fazer a prece final para nós, então, e assim a gente se despedimos. Deus nosso Pai, de infinita bondade, somos gratos por estarmos juntos, sigamos em paz. Sabemos que a sua misericórdia nos abraça, nos ampara, nos sustenta. Prossigamos confiantes e serenos. Ampare a todos os trabalhadores do bem, a todas as famílias da terra, a todos os nossos irmãos e irmãs. Fica conosco, assim seja. Muito obrigada, boa noite a todos. Boa noite. Obrigada, boa noite. Boa noite. Boa noite, irmã, Luiz.